Quanto de dinheiro eu preciso ter para poder aplicar para um visto americano? Eu preciso de 5 mil reais, 10, 20, 100, 500? E qual que é a diferença de importância entre salário e reserva financeira? Além disso, o valor ele vai mudar para cada tipo de visto? Então, nesse vídeo eu vou responder essas perguntas, tanto para quem está no Brasil, como para quem já está nos Estados Unidos e quer fazer, por exemplo, uma mudança de status. Eu sou o Cris e eu sou um dos donos da Move Vistos. A gente recebe esse tipo de pergunta o tempo inteiro, porque é uma dúvida muito central, né? Tem pessoas que estão tentando entender não só quanto elas vão gastar, como quanto que elas precisam ter para poder comprovar. Existe uma certa diferença, nem tudo que a gente precisa provar, a gente tem que gastar de fato para poder fazer a aplicação do visto, e eu espero que com esse vídeo você consiga esclarecer bastante disso, tá? É óbvio que a gente pode falar sobre, por exemplo, vistos de imigrante, e aí para esse tipo de visto, os valores eles mudam consideravelmente. Via de regra, e vão ter exceções, você pode pensar em algo próximo de 20 a 30 mil dólares nos custos, seja dos escritórios de imigração ou taxas para o governo americano. Então 20 a 30 mil dólares é um valor de referência, você vai conseguir às vezes gastar 50 mil dólares em alguns escritórios específicos, mas normalmente fica nessa variação aqui. E aí, naturalmente, aqui a gente pode pensar em várias soluções, eu não vou explorar muito, porque eu vou focar mais nos vistos de não imigrante, como visto de estudante, visto de turista ou mudança de status, mas existem ainda dentro dos vistos de imigrante aqueles como vistos de investidores, onde você pode se comprometer a investir centenas de milhares, até mais de $1 milhão dentro do processo de aplicação. Mas esse vídeo aqui é para falar sobre o que a Move é especialista, que são esses vistos não imigrantes, que são extremamente mais populares e muito mais acessíveis para a imensa maioria da população, mas que também tem muita gente com muita condição que está querendo passear nos Estados Unidos, fazer um intercâmbio, fazer uma pós-graduação, enfim, isso é um cenário bastante comum. Mas as pessoas elas confundem bastante esse conceito e acho que é importante a gente começar por aqui. Renda e reserva financeira são duas coisas diferentes. Vão ter alguns vistos onde a renda ela importa mais, outros vistos onde a reserva financeira importa mais. Uma crítica que é renda e que é reserva financeira. Renda é uma estimativa de uma receita que você tem ali mensalmente, que não precisa ser necessariamente mensalmente, mas para a maioria das pessoas vai ser. É literalmente o que você é pago para poder trabalhar onde você trabalha ou o que você ganha de lucro da empresa que você tem. O conceito de reserva financeira ele já é outro. Aqui a gente está falando de um dinheiro que você já tem guardado na sua conta. A gente pode pensar em conta corrente, poupança, investimentos de maneira geral. Para boa parte das aplicações onde a reserva financeira é útil, é necessário que você tenha liquidez imediata, ou seja, que o dinheiro esteja disponível para ser usado. Muitas vezes não vai ser aceito um dinheiro que está no investimento com resgate de 30 dias, por exemplo. Então, via de regra, a conta corrente, poupança ou aplicações de liquidez imediata são mais aceitos em diferentes cenários que eu vou explorar aqui com vocês. Mas, bom, entendendo então que renda é o que você ganha mensalmente, reserva financeira é uma grana que você tem guardada, vamos entender como que isso funciona para cada um dos vistos. Quando a gente fala de renda, ela é muito mais relevante para o visto de estudante. Você fazer turismo internacional, ainda mais morando num país com a moeda desvalorizadíssima como é o do Brasil, você precisa ter bastante dinheiro para que você tenha a sua vida financeira resolvida a ponto de que você pode viajar para os Estados Unidos, converter o seu real em dólar e gastar o dinheiro lá para poder voltar depois de ter passeado. Essa é a perspectiva, afinal o visto de turista é para você passear e voltar. Então o aplicante que está solicitando o visto de turismo e negócio para os Estados Unidos, que é o B1, B2, ele vai precisar demonstrar que ele tem uma renda que justifique um turismo internacional. Ah, Cris, mas quer dizer então que porque eu não tenho uma renda muito alta eu não tenho chance? Não é assim, não é que você não tem chance, mas naturalmente uma pessoa que tem uma renda de 10 mil para cima vai ter uma possibilidade maior de ser visto como um potencial turista internacional. O que o governo americano quer é entender que aquela pessoa não está tirando o visto de turismo para emigrar, por exemplo, e que ela está realmente querendo fazer aquela viagem e voltar. Para isso me prova que você tem dinheiro para poder bancar a viagem. É óbvio, é importante reforçar, eu não estou dizendo que é só isso que eles analisam, mas esse vídeo aqui é sobre a perspectiva financeira, então no visto de turismo, você ter uma renda mensal é muito importante. Na Move nós temos todo tipo de faixa de remuneração das pessoas, assim, desde pessoas desempregadas até pessoas mega multimilionários. Não é que esse é um critério que sem ele você não consegue visto. Ah, Cris, mas quer dizer que eu ganho 5 mil reais, eu ganho 6 mil reais, eu ganho 2 mil reais, eu não tenho chance? Não é isso que você não tem chance, mas a sua chance não vai ser a mesma de uma pessoa que ganha 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais para fazer turismo internacional. Mas tem solução, não se desanima. A solução, se você quiser vir com visto de turismo aqui para os Estados Unidos, é você explorar outros aspectos positivos do seu perfil. Nisso a Move Vistos, a minha empresa, ela é especialista em fazer, identificar o que pode ser usado. Inclusive tem vários vídeos aqui no canal da Move de pessoas que tinham renda que não era nem 1/3 dessa que eu acabei de falar aqui. Então lembra que eu estou falando de um
valor que é realmente considerado um bom valor, tá? Agora, quando a gente vai para o visto de estudante, muda um pouco a figura, porque no visto de estudante, ele é muito mais democrático do que o visto de turismo, assim, ele é um visto que pega pessoas de faixa salarial e muito diferente, e todas elas se beneficiam daquela experiência da mesma forma, que eles têm uma situação hoje na vida profissional e acadêmica deles, eles vão fazer o intercâmbio nos Estados Unidos para voltar melhor. Essa é a perspectiva. É óbvio que tem pessoas que vão fazer o intercâmbio nos Estados Unidos e que oportunidades surgem, elas acabam estendendo a permanência ou eventualmente até chegando no visto de imigrante em algum momento dessa jornada. Mas o objetivo inicial do vídeo é o intercâmbio. Aqui eu tô falando tanto de pessoas que vão para estudar inglês, como por exemplo pessoas que vão fazer uma pós-graduação. São realidades distintas, mas nos dois casos a sua renda ela não é tão relevante assim, porque o governo americano vai entender que você vai se beneficiar e a sua vida vai melhorar profissional academicamente depois de viver essa experiência. Então tá tudo bem se você tem uma renda baixa, porque justamente a experiência que o visto de estudante vai te proporcionar vai te colocar numa posição de subir sua renda. Logo, é justificável que você que não tem uma renda alta queira o visto de estudante para poder aumentar sua renda. Seja porque você foi fazer um intercâmbio de inglês, vai ser olhado pelo mercado de outra forma a partir de agora, afinal você é uma pessoa que fez um intercâmbio no principal país do mundo. Você que foi fazer uma pós-graduação e que dentro de um mercado de trabalho bastante competitivo, ter uma pós nos Estados Unidos muda completamente a situação para você e a possibilidade de que você alcance salários maiores ainda, ela é bem grande. Então, recapitulando aqui, no visto F1, que é o visto de estudante, a sua renda ela é secundária e tudo bem se você for mega rico ou tiver com a grana mais apertada, os dois perfis têm justificativa para poder se beneficiar de um intercâmbio internacional, então isso deixa de ser um ponto tão relevante assim de análise. A gente pode pensar também naquelas pessoas que já entraram nos Estados Unidos a turismo, mas que mudaram de ideia dentro do país, vieram passear, conheceram, praticaram inglês, viu que não estava legal, estava com dificuldade e resolveram então fazer um curso intensivo antes de voltar para o Brasil, por exemplo, e aí para isso ela precisa trocar o status dela de turista para estudante. Então essa pessoa ela vai aplicar para uma mudança de status. Aqui, mais uma vez, a renda dela tem muito pouca relevância, não é zero, mas tem menos relevância, porque o que eles vão analisar é outra coisa, a gente já vai falar sobre isso. Falando agora em reserva financeira, o jogo ele inverte. A pessoa que ela quer tirar o visto de turismo, ela não precisa necessariamente já ter a reserva financeira para poder fazer a aplicação, afinal, o visto de turismo ele vale 10 anos e você pode aplicar para poder fazer uma viagem lá na frente. Você pode inclusive estar tirando o visto para depois dele aprovado juntar a grana que vai ser usada para poder financiar a sua viagem. Então no visto de turismo, apesar de que você vai usar a sua reserva financeira para poder pagar a viagem, não é um pré-requisito do processo que ela já esteja formada. É compreensível o cenário onde você vai construir a reserva financeira nos meses seguintes até que chegue a data da sua viagem. Super tranquilo. Esse tipo de assunto, inclusive, ele pode ser questionado pelo agente consular na sua entrevista e você tem que estar muito preparado para poder falar. Ajuda se eu tiver com a reserva formada, Cris? É óbvio que ajuda, mas se você não tiver, é defensável. Cris, ser defensável significa que ele vai aceitar meu argumento em todas as vezes? Não, pessoal. Vocês sabem que quando a gente fala de vistos, o agente consular ele tem a liberdade de tomar decisão com base no que ele está vendo. Então ele pode interpretar de diferentes formas. Vai ter exceção para tudo. Por isso que você precisa estar mais preparado possível, porque é o que você controla. Tem a reserva financeira legal. Eventualmente isso pode fazer parte da sua estratégia de mostrar que você está planejando para a viagem. Não tem a reserva financeira, não é o fim do mundo. Mas você tem que estar preparado para caso você seja questionado por não ter a reserva financeira. Quando a gente vai para o visto de estudante, aqui muda de novo, porque já no visto de estudante é um pré-requisito que você mostre uma reserva financeira, porque o governo americano quer saber que você vai viver aquele intercâmbio ali sem usar de renda nos Estados Unidos, afinal o visto de estudante é para estudar, embora tenha cenário sim onde você consiga acessar o mercado de trabalho legalmente, como no caso do F1 Professional, que é fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos. Então a escola e o governo americano eles querem saber que você consegue se bancar. Então tem duas instâncias onde você vai precisar mostrar que você tem uma reserva financeira, não renda. O primeiro deles é na matrícula com a escola, onde a escola vai exigir um valor baixinho, mas a gente não se apega muito ao valor que a escola pede, porque realmente é na linha do perrengue e isso não é bem visto pelos agentes consulares. Na maioria dos casos, tem escolas que vão exigir valores altos, principalmente universidades, mas para escolas de inglês, eles pedem valores baixos demais e a gente costuma criar nossa própria referência do que a gente sabe que funciona, não só para a pessoa gastar nos Estados Unidos, mas para que se o agente consular na entrevista questionar, ela está pronta para poder mostrar que ela tem sim condições de bancar a própria viagem. Ou seja, visto de estudante, que é o visto F1, você precisa primeiro mostrar que você tem uma reserva financeira de acordo com o tipo de programa de ensino que você vai fazer. Então, se eu for pensar, por exemplo, no visto de estudante para inglês, como você pode fazer estudos de 4 semanas, né? Vamos arredondar para um mês, é recomendado que, no mínimo, uma pessoa solteira tenha aproximadamente 12 mil reais. Isso daqui pode variar de acordo com o preço do dólar, né? Se a gente for pensar num casal, a gente sobe para 15 mil reais, até um casal com filho, e
se a gente for pensar em casal com 2 filhos ou mais, cerca de 18 mil reais. Isso daqui é o mínimo de reserva financeira, não de renda, que é recomendado se ter para poder aplicar para o visto de estudante para cursos de inglês com reais possibilidade de aprovação. Não é só esse o critério usado, mas na grana, esse valor aqui, ele dificilmente vai gerar algum tipo de dor de cabeça. Não lembro de algum caso dos últimos 1000 clientes que a Move teve que tinha esse valor e que foi questionado na entrevista e que isso virou um ponto decisivo e que atrapalhou a aprovação. Não é assim, eles entendem que esse é um valor justo, mas vai depender da cidade que você está, do valor do curso também. Então você precisa enquadrar caso você tenha próximo desse valor mínimo recomendado. Se eu for pensar no curso de pós-graduação, já muda. Em pós-graduação, obviamente, cada universidade vai ter o seu próprio custo de mensalidade, né, de tuition, como ela vai ficar em cidades que têm custos de vida diferentes. E elas têm liberdade de exigir um mínimo necessário para a matrícula e seja diferente uma da outra. Então, vão ter algumas que vão exigir ali para um ano um pouco menos de 20 mil dólares e outras vão exigir 40, 50 mil dólares por ano. O que a gente tem notado é que o tipo de curso que a Move foca, que são cursos de pós-graduação que tem um viés de entrar no mercado de trabalho com muita força, porque são cursos que têm uma aplicabilidade profissional muito forte e que dão à pessoa a possibilidade de trabalhar legalmente desde o início do curso, por exemplo, que é o que a gente chama de CPT Day One. Uma boa parte desses cursos você já consegue acessar se você tiver uma reserva financeira de 26 mil dólares para o aplicante principal, o F1, e de 3 mil dólares adicionais para cada dependente. Ah, Cris, quer dizer que com isso eu consigo ir para qualquer lugar? Não consegue, mas consegue ir para uma boa leva de instituições. Lembrando, quando a gente fala em reserva financeira, eu não estou falando que ela tem que estar toda na sua conta. Ela pode estar uma parte na sua conta, uma parte na conta da sua esposa, ela pode estar, por exemplo, totalmente na conta de algum parente, mãe ou pai que vai financiar o curso, ela pode até estar na conta de alguma empresa que tem interesse na sua capacitação nos Estados Unidos. E ela pode estar um mix dessas coisas aqui, você pode somar mais de um extrato bancário para poder mostrar a sua capacidade financeira. Vai ter esse primeiro momento da escola e vai ter o segundo momento da entrevista. Na entrevista, estatísticas internas da Move mostram que em menos de 10% das entrevistas os agentes consulares estão pedindo algum tipo de documentação. E quando eles pedem documentação, acaba sendo uma documentação financeira em menos de 3% das entrevistas. Ou seja, cada 100 entrevistas, 2 para 3 vão pedir alguma documentação financeira para olhar, 97, 98 ele não vai pedir nada. Porém, o estudante ele tem que levar o I-20. O que é o I-20? Ele é o documento de matrícula na escola. O legal é que nele vai mostrar qual foi o valor que você mostrou para a escola para ela te aceitar na matrícula. Então, o agente consular ele pode eventualmente nem pedir essa documentação para você, como o extrato bancário, imposto de renda ou qualquer coisa do tipo. Mas ele pode olhar no I-20 que você tem que entregar para ele obrigatoriamente para fazer a entrevista e lá ele vai ver qual foi o valor que você demonstrou. Se ele achar que ele precisa de alguma prova adicional ou se ele quiser te testar, ele pode solicitar uma documentação complementar, embora até pelos dados que eu mostrei, a chance ela é bem pequena. Quando eu penso, por exemplo, em mudança de status, então uma pessoa que foi fazer turismo e dentro dos Estados Unidos mudou de ideia e agora quer mudar o status, por exemplo, para estudante, ali você vai precisar aplicar uma matrícula normalmente de 6 meses, pelo menos. Então você pode pensar a partir do mesmo valor do visto F1 de inglês, lembra? 12 mil uma pessoa, 15 mil um casal com até um casal com filho, 18 mil para cima, casal com 2 filhos ou mais, para cada mês de estudo. Então, se são 6 meses, por exemplo, que você está solicitando de tempo de estudo naquela mudança de status, você tem que mostrar esse valor vezes 6. Então, vai depender, óbvio, do valor da mensalidade, da cidade e do estado onde você está. Mas é uma boa referência para você poder ter uma ideia. Às vezes as pessoas acham que fazer mudança de status é simples e que com 5 mil reais eu consigo fazer. Não é bem assim. Se você quer ter a sua mudança de status aprovada, você vai precisar mostrar que você tem grana para poder se bancar durante aquela nova jornada que você está solicitando para os Estados Unidos. Lembrando, também a grana pode estar na conta de alguém ou de mais de uma pessoa que está te ajudando ou você mesmo. Cris, mas extensão de status, que é aquela pessoa que veio fazer turismo e resolveu fazer turismo por mais tempo, por exemplo. Então, recebeu 6 meses de permanência, por exemplo, mas mudou o plano de viagem dentro do país e resolveu ficar uma jornada maior para poder viver alguma experiência que não deu tempo de viver. Nesse caso, a gente pode pensar no mesmo cenário da mudança de status. Então, a pessoa que ela quer estender o status dela, ela precisa mostrar que ela tem condição financeira, por exemplo, para fazer turismo por mais aquele período que ela está solicitando. Não adianta falar que você tem 10 mil reais na conta e quer fazer turismo por mais 6 meses nos Estados Unidos. Não faz sentido. É preciso ter uma reserva financeira para poder mostrar que você dá conta de se bancar sem precisar trabalhar. Porque essa é uma das coisas que o governo americano vai analisar para poder decidir se ele vai ou não aprovar o seu processo. Vamos recapitular, mas assim, de uma forma muito simplificada, eu estou contando com a sua compreensão de que tem exceção para o que eu estou falando aqui e que não é só a grana que determina a aprovação, mas não é mesmo, tá? Quando eu penso em renda, para o turismo ela importa mais, para o visto de estudante para inglês, pós-graduação, mudança de status, ela importa menos, beleza?
Quando eu penso em reserva financeira, ou seja, o dinheiro guardado na conta, para o turismo ela importa, mas é possível que você ainda não tenha construído ela e que você vai formar ela nos próximos meses antes da sua viagem. Já para o visto de estudante, seja para inglês ou para pós-graduação ou até mesmo para uma mudança de status dentro dos Estados Unidos, a reserva financeira é um pré-requisito imprescindível também para extensão de status, tá? Em todos esses processos que eu estou falando para vocês, a Move Vistos é especialista. Não existe empresa no Brasil com o nível de especialização em aprovação de vistos americanos de não imigrante como a Move tem. Nós temos, assim, muitos milhares de clientes, nós temos uma base estatística absurda desses clientes e a gente consegue entender para cada cliente, para cada tipo de perfil, para cada realidade diferente, qual foi o grupo de clientes que foi para a entrevista, o que diferenciava um do outro, qual foi o resultado de aprovação, de negativa, e daí a gente consegue entender o que está importando para o agente consular, o que ele precisa analisar para ele poder tomar uma decisão, quais pontos positivos ele tem valorizado, quais pontos negativos ele tem questionado bastante. Então todo cliente novo que contrata a Move, ele se beneficia de uma gama de estatísticas de clientes anteriores que são utilizadas para aumentar a chance dele de aprovação. Então todo cliente nosso, quando começa a mentoria, ele preenche um formulário inicial com dezenas de perguntas para aprofundar no perfil mesmo, e lá ele coloca tudo que ele tem sobre o perfil dele. Depois disso ele vai conversar com um profissional da Move, que é o Visa Manager, eu já falo mais sobre ele, mas o Visa Manager ele vai mapear ali, opa, isso daqui é um ponto legal, isso daqui que você achava que era legal não é tão legal assim, se você levar isso daqui como uma estratégia central proativamente, isso vai te prejudicar, então vamos preparar para responder sobre isso se for questionado. Você tem esse ponto negativo, aquele ali que você não achava que era tão relevante, é o que mais está pegando nas entrevistas, então vamos colocar um esforço de preparação. Então a Move ela ajuda muito a fazer esse quebra-cabeça ali, é quase como um xadrez 3D, né? Para que você consiga avançar no processo da mentoria com bastante clareza de o que é bom no teu perfil e deve ser priorizado, o que é bom e deve ficar ali de lado, o que é ruim, que pode dar problema, e o que é péssimo e que provavelmente vai ser parte da tua entrevista. Depois de tudo isso, a gente ajuda com toda a parte documental, 10-160 em inglês, aquela coisa toda, que reflita a estratégia que já foi definida da forma mais precisa possível, e por fim você vai para uma simulação de entrevista, que é o processo mais completo e mais assim transformador da preparação dos nossos clientes, que é o momento que todo mundo aqui no canal da Move elogia e sempre fala, a simulação da Move foi mais difícil do que a própria entrevista com o agente consular. Então a gente entende que se a gente preparar para o pior cenário, caso ele não aconteça, você vai tirar de letra. E se ele acontecer, você está preparado. Mas ele precisa refletir uma estratégia bem feita e uma 10-160 perfeita. E aí você chega numa simulação legal. Quando você vai para a entrevista, você está num nível de confiança absurdo. E tudo isso vai ser feito pelo tal do Visa Manager. Lembra aquele que eu falei? O Visa Manager é um profissional que ele vai te acompanhar de ponta a ponta, desde o primeiro dia, no momento que você contratar a mentoria da Move, até o final do processo. Então ele vai ser aquela pessoa que conhece quais são os seus sonhos, quais são os seus medos, quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, e que ele vai te guiando etapa por etapa, sabendo exatamente como que as coisas se conectam, e que no final ele vai estar com você até o dia da entrevista. Mas sabe o que é mais legal? A gente está tão confiante no nosso resultado, no nosso método, que a gente está com uma promoção que nunca aconteceu na história da empresa, não sei se vai acontecer, mas a gente queria mostrar para vocês como a gente confia na nossa capacidade de ajudar vocês a levarem as suas melhores versões para o dia da entrevista. É por isso que agora, exclusivamente no mês de janeiro, esquece, porque no dia 1 de fevereiro acabou, a gente está dando o que nós estamos chamando de garantia premium. Se você não for aprovado na sua primeira aplicação com a Move Vistos, que é o grande objetivo, você vai ter, contando da data do início do contrato, 2 anos para poder fazer quantas reaplicações você quiser com a nossa ajuda. Todos os detalhes dessa promoção estão no contrato, mas é muito legal e é uma forma da gente mostrar que nós estamos muito, mas muito comprometidos com o resultado, e a gente está tão confiante na nossa capacidade de fazer vocês realmente, mas com toda certeza, levar a melhor versão de vocês, que se por algum motivo não der certo na primeira, afinal a gente não controla o que vai acontecer, a gente não controla o próprio agente consular, a gente vai estar contigo quantas vezes você quiser tentar dentro dessa janela de tempo. Lembrando, é só até janeiro, o link está aqui na descrição, vai lá, clica, preenche o formulário, que você vai receber um WhatsApp do nosso time. Se você quiser, você pode até marcar uma reunião por videoconferência entre você e um consultor comercial especialista no visto que você quer aplicar, para poder tirar suas dúvidas, explicar como funciona a mentoria, valores e aquela coisa toda. Tudo isso para que você tenha o máximo de segurança, de entender que dentro do que está no nosso controle, tudo vai ser feito. E que a Move é a melhor empresa do Brasil para fazer você levar a sua melhor versão e chegar no final da entrevista tendo a certeza de que não tinha nada que você podia falar
Não tinha nada que você podia fazer que fosse melhor do que o que foi feito, porque a Move é a maior especialista em aprovação de vistos americanos no Brasil. Lembrando, o link tá na descrição, é só até janeiro, não adianta pedir depois, eu tô avisando. Inclusive, para você entender como que a Move é realmente a melhor decisão que você vai tomar em relação ao seu visto de não imigrante, tô deixando aqui na tela um vídeo de um médico que é um mega empresário super bem sucedido que contratou a Move Vistos, foi pra entrevista, passou por um perrengue na entrevista, perguntas extremamente firmes, mas ele estava exatamente preparado para poder falar sobre tudo aquilo ali, usando a verdade dele, conseguiu a aprovação e veio aqui para os Estados Unidos poder viver uma realidade e fazer um intercâmbio diferente. Eu vou editar aqui na tela, clica aqui e se você não se inscreveu, depois vai lá e se inscreve, tá bom? É isso, pessoal, um abraço e até mais.